Eu acredito que se o apóstolo Paulo estivesse vivo nos nossos dias e ele olhasse como os pré-tribulacionistas usam as cartas dele, ele iria ficar muito bravo. No vídeo passado, um vídeo curtinho, eu mostrei para vocês como os pré-tribulacionistas mostram que o apóstolo Paulo não tinha noção nenhuma dos tempos. Usei a palavra ira, usei a palavra ira vindoura, Usei a palavra arrebatamento e conectei isso com os pés da estátua. Expliquei isso em menos de 3 minutos. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como eles olham para as profecias e deixam o apóstolo Paulo sem noção de tempo algum e ainda como um falso profeta que usa o nome de Deus em vão. É o que a gente vê. Por quê? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15, eles usam aquele texto quando está escrito e dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos de modo algum seremos, aí etc, 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 ele fala do arrebatamento, certo? E aí eles frisam naquela parte, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Eles frisam isso e eles dizem, tá vendo? O apóstolo Paulo acreditava que ele poderia ser arrebatado naquela época, porque ele afirmou que ele estaria vivo para a vinda do Senhor. Então se o apóstolo Paulo pregava assim, nós também devemos pregar. Olha o erro grotesco. Isso é uma figura de linguagem onde ele escreve para a igreja e inclui a igreja nisso no tempo do fim. Não vou ficar dando volta em cima dessa palavra que eu falei, porque é assim que é. Se não fosse assim, o que o apóstolo Paulo disse antes dessa frase? Nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor. O que ele disse antes? Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor. O que ele vai falar abaixo dessa frase é tudo palavra do Senhor. Ele não disse que é minha palavra, que isso é a palavra dos apóstolos. Ele disse é a palavra do Senhor. Então ele está usando o nome do Senhor e diz que o Senhor que disse aquilo. Quando ele disse nós os que ficarmos, ele não está se referindo ao arrebatamento secreto, muito menos naquela época. Porque se fosse um arrebatamento secreto antes da grande tribulação, ele falaria. E se fosse naquela época, ele jamais iria falar que aquilo é a palavra do Senhor, porque o Senhor não mente. Então o apóstolo Paulo teria usado o nome do Senhor em vão e se tornado um falso profeta, porque ele prometeu arrebatamento para a igreja e não aconteceu, e disse que era a palavra de Deus. Ainda mais, disse que ninguém ia sofrer. Se levantou Nero, um perseguidor, que tipologia do anticristo contra a igreja. Muitos foram crucificados vivos, queimados na cruz, outros foram jogados nas covas dos leões e por aí vai, os sofrimentos da igreja primitiva. Não era grande tribulação, mas eram os mesmos sofrimentos que ocorrerão na grande tribulação, os mesmos. Decapitação, tudo já aconteceu naquela época. Então olha como eles apresentam o apóstolo Paulo para a igreja e muitos nem sequer percebem. A notícia é boa, você vai ser livrado antes da grande tribulação, você já está preparado, tudo ilusão. Mentem, torcem a palavra de Deus, deixam o apóstolo Paulo como sem noção de tempo e um falso profeta e ninguém percebe nada.